Quando hoje em Portugal nos referimos ao Fontelo em Viseu, associamos de imediato à prática desportiva. Com efeito, desde os anos 20 do século passado, que esta mata, este parque, abriga um complexo notável de equipamentos para a prática do desporto. Mas, no meio deste conjunto de estruturas, acaba quase por passar despercebido um equipamento, um imóvel, que afinal, de algum modo, está na origem de todo este parque. Estou a falar de um palácio, de um paço episcopal durante séculos. Hoje é conhecido como o Solar do Dão, o Solar dos Vinhos do Dão, porque abriga a Comissão Vitivinícola Regional do Dão. Mas é um palácio marcante, nomeadamente na história da arquitetura portuguesa. Uma obra pioneira quando falamos da arquitetura renascentista no nosso país. Vamos conhecer o Paço de Fontelo. O Paço de Fontelo localiza-se em Viseu. A construção teve início no século XV. Apresenta os estilos renascentista e barroco. Foi edificado para paço eclesiástico e hoje acolhe a sede dos Vinhos do Dão. Famoso, de facto, pela sua intervenção, ampliação renascentista na primeira metade do século XVI, o Paço Episcopal do Fontelo, hoje o Solar do Dão, tem, no entanto, uma origem muito mais antiga, que podemos fazer remontar nesta ligação dos bispos de Viseu a este território às origens da nacionalidade. Foi com efeito em meados do século XII que o bispo Dom Eudório adquire uma herdade que aqui existia no lugar de Fontanelo e por aqui já percebemos de onde resulta o atual, enfim, já com bastante tempo, topónimo de Fontelo. E a verdade é que a partir daí nós vamos assistir à passagem regular, vivência por vezes pontual, dos bispos aqui no Fontelo. Sabemos, por exemplo, da fixação durante algum tempo, no início do século XIV, de um bispo de Viseu, aqui, no que deveria ser um conjunto de edifícios muito mais modestos do que estes que hoje podemos observar. Também certo é que é no final desse século XIV, mas precisamente em 1399, que o bispo Dom João Homem decide construir, assumidamente, um paço episcopal neste local. É também evidente, até aos dias de hoje, os vestígios medievais da construção. Não só nos resquícios de uma torre medieval, onde ainda podemos observar janelas com os arcos em ogiva, mas também seteiras e também estruturas com meias que aqui se desenvolvem junto do Paço Episcopal e que também nos apresentam interessantes pedras de armas, brasões de bispos, no entanto, de épocas posteriores. Será, contudo, como vos dizia, no século XVI, que, do ponto de vista da história da arquitetura, este paço vai ganhar um grande protagonismo. Uma vez que estamos perante aquela que é uma das construções pioneiras no nosso país de um palácio renascentista. E, associado a esta construção, está um nome muito importante, a do bispo Dom Miguel da Silva. Vale a pena conhecer esta personalidade.
Estamos agora no ponto mais alto do centro histórico de Viseu, na sua Acrópole, e é aqui, mesmo ao lado da Catedral, que se desenvolve um antigo paço episcopal. Não é, no entanto, contemporâneo de Dom Miguel da Silva. Este teria o seu paço aqui, também, provavelmente neste sítio, mas o atual imóvel foi erguido no século XVII. Sofreu várias utilizações, mas desde as últimas décadas do século XX que abriga o Museu Nacional Grão Vasco. E é aqui que vamos ao encontro da sua diretora, Odete Paiva, para percebermos quem foi Dom Miguel da Silva. Doutor, mas quem foi, afinal, Dom Miguel da Silva? Que bispo é este, enfim, tão importante para o Renascimento português? Bem, o Dom Miguel da Silva é um bispo absolutamente extraordinário. Ele é um rapaz, enfim, filho de um dos homens de confiança do rei Dom Manuel, sai de Évora para estudar em Lisboa. De Lisboa passa pela Universidade de Paris, pela Universidade de Paris vai para a Universidade de Siena e sabemos que ele está lá em 1513. Por volta de 1514, quando foi a embaixada de Dom Manuel ao Papa Leão X, e em 1515 o Dom Miguel da Silva está já em Roma e é uma das figuras mais reconhecidas do Renascimento italiano, com a importância de poder vir a ser, já nessa altura, nomeado cardeal. E, portanto, é uma figura que fica numa ligação muito estreita com a corte portuguesa. Ele é nomeado embaixador junto da Cúria Romana e, portanto, ele acaba por tratar dos assuntos do Estado português, que o Dom Manuel o incumbe, digamos assim, durante estes 10 longos anos em que ele esteve em Roma. Viveu rodeado de artistas, conhecia o Rafael, Miguel Ângelo, enfim, dentro daquilo que eram os grandes mestres também do Vaticano, e, portanto, ele tinha um gosto requintado, um conhecimento abrangente e uma cultura humanista formada por toda a Europa. Portanto, ele era uma síntese daquilo que era o Renascimento, não só em Roma, mas também o Renascimento e aquilo que havia fora da própria cidade romana. Então, ele, quando vem para Viseu, e provavelmente ele terá também já preparado esta vinda para Viseu, porque, ou vinda para Portugal, dito de uma melhor forma, porque ele na altura já tinha a comenda de Santo Tirso e o mosteiro de Santo Tirso. Ele, quando vem para Viseu, faz-se logo acompanhar por um arquiteto, Francesco da Cremona. E, portanto, esse arquiteto, quando vem, o Dom Miguel teria, já pensado, um plano urbanístico que acabou por executar com a sua fortuna pessoal e que era vasta e, portanto, nessa altura ele pôde fazer um conjunto de obras muito significativas, uma delas a Igreja de São João da Foz, no Porto, e a Capela de Santo Anjo do Farol, que instituiu o primeiro farol da Barra do Porto, que permitia guiar os barcos e a pesca, e, portanto, estas obras feitas no Porto, mas também aquelas que fez em Viseu, e em Viseu tivemos o privilégio, se quisermos, de o ter a residir, e ao residir aqui fez intervenção na Catedral, melhorando a própria Catedral do ponto de vista da estrutura que ela tinha, que ainda era muito medieval, portanto acrescenta-lhe um claustro renascentista desenhado pelo Francesco da Cremona. Podemos mesmo dizer que é provavelmente o primeiro claustro renascentista em Portugal. Em Portugal, não é? E feito, não, porque quando... enfim, há aqui algumas hesitações de alguns mestres, assim, é feito por um italiano, quer dizer, é alguém que vem a trabalhar do Vaticano e que trabalhava com Rafael, portanto, temos aqui a mais pura linha, se quisermos, daquilo que era o Renascimento italiano, no claustro da Sé de Viseu. Depois disso, também uma intervenção no coro alto da Catedral e uma nova roupagem, uma nova iconografia também, se quisermos, para a própria Catedral,
usando o transepto da catedral, que estava então vago, para colocar pinturas de grandes palas italianas que encomenda ao pintor local Vasco Fernandes. E aí também temos, se calhar, um bocadinho essa ideia do homem do Renascimento enquanto um patrono, enquanto alguém que se torna um mecenas, não é? Das artes também. Claramente, assim, ele quando chega e usa a sua fortuna pessoal para estas obras, é um mecenas, não é? É um mecenas. E é um mecenas não só pelas encomendas que faz, mas é um mecenas pelo conhecimento que traz e que transmite também. Portanto, para além disto, ainda tínhamos a quinta, o Paço de Recreio, que era o Paço do Fontelo, onde fez também inúmeras obras e acrescentou um corpo, enfim, muito significativo naquilo que é a vida da cidade a partir deste meados do século XVI. E é neste contexto que ele se torna no mecenas desse pintor local, Vasco Fernandes, que nós conhecemos como Grão Vasco. O Dom Miguel da Silva, ao chegar a Viseu, ele depara-se com uma cidade, enfim, que não tinha qualquer paralelo com Roma, de onde ele vinha, não é? Então, ele tenta criar a sua corte e dentro dessa corte uma corte de artistas, que era aquilo, e uma vila romana, e portanto todo esse espaço de artistas e como é que ele vai fazer isto na área da pintura, influenciando a produção do pintor local, Vasco Fernandes, através de modelos, a alteração dos formatos. O Vasco Fernandes, os trabalhos anteriores eram muito ainda dentro do formato flamengo, os retábulos, e passamos para as grandes palas italianas, sendo que a primeira é o Grande São Pedro. Que é este que está aqui junto de nós. Exatamente, que está atrás de nós, e esta é uma obra absolutamente... é um dos ícones do Museu Grão Vasco e cada uma destas obras é também classificada como Tesouro Nacional. Portanto, toda a produção feita neste contexto acabou mais tarde por ser classificada como Tesouro Nacional. Doutora, não resisto a fazer aqui uma pergunta, que é, alguns investigadores apontam para a possibilidade deste São Pedro ser, afinal, também um retrato de Dom Miguel da Silva. É possível? É possível. Não temos nenhuma evidência documental e, portanto, enquanto não a tivermos, não podemos afirmar categoricamente. Apesar disso, o bom senso e, de alguma forma, também algumas práticas da época nos levam a crer na possibilidade de que a figura que serviu de modelo para o São Pedro poderia ser o bispo Dom Miguel da Silva. E porquê? Por duas razões simples. Primeiro, nós sabemos que quando olhamos para o São Pedro, ele é o retrato de uma pessoa, não é uma criação fictícia, é um retrato. Então, sendo um retrato, quem melhor do que o próprio bispo para servir de modelo ao São Pedro, que é também o primeiro bispo da Igreja. E, portanto, isto faz-nos crer que esta personagem, esta figura, possa ser o retrato do Dom Miguel da Silva. Mas há um outro aspecto também relevante, que é uma outra obra pintada um pouco mais tarde, que é o Cristo em Casa de Marta e Maria. Foi pintado para o Paço Episcopal, para o Fontelo, e nessa obra, também sentado à mesa com Cristo, está a mesma pessoa. E a mesma pessoa, nós percebemos que é o mesmo retratado. E em lugar de destaque. Em lugar de destaque, sentado à mesa com Cristo. Portanto, quem é a pessoa que pode, neste contexto, estar sentado à mesa com Cristo, senão o próprio Bispo de Viseu? Então, e a semelhança entre destas duas, ou esta pessoa nas duas obras é demasiado, enfim, evidente e coincidente para nos levar a crer que possamos estar face a um retrato realmente de Dom Miguel da Silva. Doutor, mas entretanto o Bispo Dom Miguel da Silva acaba por não concluir aquilo que seria o seu projetado programa renascentista para Viseu. E porquê? Bem, há um momento, depois
da chegada ao trono do rei Dom João III, que, enfim, numa primeira fase as coisas ainda foram mais ou menos tranquilas, mas há um momento em que o Papa decide nomear o Bispo de Viseu cardeal. E publicou essa nomeação em 1539 e o rei Dom João III ficou muito zangado e não permitiu que o bispo saísse para integrar o Concílio de Trento, não permitiu que o bispo fosse a Roma e começaram a surgir acusações de várias graves, muito graves, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da confiança política, enfim, e o bispo sabia que rapidamente ia ser preso. E, portanto, decide, numa noite de julho de 1540, com 2 fiéis escudeiros, sair de Viseu e fugir para Roma. De regresso ao Fontelo, vimos agora ao encontro do historiador e arqueólogo Luís Fernandes, um profundo conhecedor da história e do património de Viseu. Luís, mas afinal, que programa é que o Bispo Dom Miguel da Silva desenvolve aqui no Fontelo? Bem, como sabemos, ele introduziu em Viseu e em regiões onde teve uma influência realmente a nova cultura renascentista, nomeadamente na paisagem urbana. E, efetivamente, se aqui não estamos exatamente na cidade, obviamente que o antigo paço medieval dos bispos não podia deixar de ter uma intervenção de Dom Miguel da Silva, que realmente fez aqui uma série de obras, embora menos impactantes, provavelmente, do que noutras zonas, visto que parte do edifício continuava, no tempo dele, a terem uma traça, digamos, medieval. E que importantes, digamos, acrescentos é que ele aqui faz, daqueles bem renascentistas. Bem, estamos aqui no espaço óbvio em relação a isso, estamos aqui numa capela atualmente com a invocação de Santa Marta e que, efetivamente, é uma capela octogonal com toda a plástica renascentista do primeiro Renascimento. A cúpula é extraordinária e é uma cúpula efetivamente semisférica que, de acordo com o historiador Rafael Moreira, que estudou este edifício, poderia ter a ver com a noção de ressurreição. Daí ele até defender que, ao contrário da invocação atual de Santa Marta, poderia ser a Capela do Senhor Morto, que nós também conhecemos da bibliografia e das fontes que existiria nesta zona. Mas, na realidade, esta linguagem é a linguagem plástica renascentista, tal como é também a própria fachada, com aquela simetria que nós costumamos, aliás, ensinar também aos alunos de várias gerações, aquela simetria muito própria da arquitetura renascentista, onde metade do corpo, digamos, do edifício, de uma fachada de quase 50 metros, é precisamente a zona onde estamos, precisamente a zona do salão nobre que o Dom Miguel da Silva aqui mandou construir para grandes cerimónias e, obviamente, a Capela Santa Marta. Do outro lado teremos as outras janelas, remetem-nos nesta simetria para o lado mais medieval e mais antigo do paço. Mas, regressando aqui à capela, essa marca renascentista também se materializava em pinturas de Vasco Fernandes? Sim, claro. O arquiteto Dom Miguel da Silva, Francisco Kreiman, obviamente que trabalhou num ambiente em que o próprio Dom Miguel da Silva tinha, enfim, começado a introduzir uma outra plástica também na pintura, e o Grão Vasco pintou aqui algumas telas, uma delas, as mais importantes e que mais se refere, precisamente o Cristo na casa de Marta, mas temos que imaginar que, obviamente, este despojamento que hoje em dia encontramos nesta capela não seria assim no tempo de Dom Miguel da Silva. Aliás, ele gostava de se rodear de algum luxo, diga-se, e de alguma vivacidade de cores também. Claro, mas ele não se fica apenas pelo palácio, há toda uma intervenção na envolvente. Efetivamente ele transforma o antigo paço dos bispos de Viseu numa quinta recreio renascentista, muito à maneira da Itália, onde ele tinha contactado com essa realidade e um pouco seguindo os seus, enfim, amigos renascentistas de Itália e de outras zonas, precisamente recuperando a ideia de vila romana. Portanto, um local aprazível, uma residência com todos os confortos da cidade, mas precisamente no campo, com a zona produtiva, que aqui também na
parte posterior temos, e depois com uma zona de mata e de jardins formais renascentistas, ou seja, uma linguagem que nos remete para um outro tempo, uma outra filosofia de vida, mas também para uma maneira de estar, que é também aquela que o Dom Miguel Silva traz para Viseu, que é uma corte, uma espécie de corte cultural e política, implicava também ter espaços aprazíveis para que a conversa pudesse discorrer, as novas linguagens, as novas filosofias pudessem vir à colação, e também algumas festas, visto que o Bispo também fazia as suas recepções, e portanto nós temos aqui um edifício que acaba por ser um edifício de recreio, onde a beleza da arquitetura tem que estar também conjugada com a beleza dos jardins e com a paisagem envolvente. Bom, e depois com a sua partida, com a sua fuga para Roma, o que é que acontece aqui ao Paço? Bem, o Paço realmente não tem obras durante algum tempo, começa a perder-se também um pouco a traça dos jardins formais renascentistas, a mata também deixa de ter o impacto que tem, e em boa verdade nós percebemos que ao longo do tempo se vai perdendo esse impacto das obras de Dom Miguel da Silva e da própria qualidade do edifício e da sua envolvente, até que Gonçalo Pinheiro tenta recuperar. Nós temos Estamos em que século? Estamos já em 1553, portanto o Dom Miguel da Silva teve que partir apressadamente, digamos, para Roma em 1540 e, portanto, em 1553, entre 1553 e 1558, nós temos aqui não só o Bispo Dom Gonçalo Pinheiro, que acaba a cerca que Dom Miguel da Silva não tinha completado, rasga uma grande avenida até um pórtico que hoje em dia está aqui a mais de 200 metros e, portanto, criando um cenário um pouco mais monumental no acesso da cidade aqui ao Paço Fontelo, e é por volta entre 1553 e 1558 que nós sabemos que teve aqui o sobrinho de Gonçalo Pinheiro e que faz a mais antiga descrição, um pouco hiperbólica, porque era um poeta novo-latino e, portanto, graças ao trabalho de investigação do professor Ais do Couto, precisamente nós sabemos, temos essa descrição e sabemos que esse sobrinho chamou a atenção para o facto do seu tio ter recuperado algum do esplendor desta Quinta de Recreio. E, portanto, os bispos continuarão a passar por cá, mas esta continuava a ser, de alguma forma, uma quinta, um espaço de lazer. De lazer, de recreio, de descanso. Mas quando chegamos ao início do século XIX, há uma mudança, não é? Não correu tão bem. É verdade que, a partir de finais do século XVIII para o século XIX, ainda se vê algumas mudanças, algumas pequenas obras, alguns acrescentos em termos de arquitetura, uma varanda, uma sala aqui, uma lareira ali, mas, na realidade, o que nós temos é que, a partir de 1810, com as invasões francesas, os bispos deixam de poder ter residência junto à Sé e, portanto, refugiam-se aqui até à nacionalização deste espaço com a Lei de Separação de Bens da Igreja. Portanto, a partir de 1912, o espaço deixa de ser residência episcopal. E vai ter uma série de... Degrada-se, obviamente. Primeiro porque nem todos os bispos tinham a capacidade ou a vontade de empreender grandes reformas, particularmente no envolvente do Paço. Em segundo lugar, porque alguns deles acabam por, durante as lutas liberais, terem que se ausentar. Um deles, que se ausentou, mas que deixou alguma obra nesse aspecto, terá refeito os jardins, que iremos ver mais tarde. Mas, de qualquer modo, a partir de finais do século XIX, boa parte dos recursos, dos tanques, não funcionavam e, portanto, houve aqui, a certa altura, alguma necessidade de fazer obras. As obras, ironicamente, foram feitas pelos últimos bispos antes, precisamente, da nacionalização aqui do Paço Fontelo e da envolvente. E com a nacionalização, este espaço vai sofrer várias utilizações, não é? Sim, mais as utilizações do que a profundidade da alteração do espaço. Na realidade, a partir de 1912 começa a surgir ideias para o Paço em si, portanto, tudo isto é espartilhado ou dividido, se quisermos, através de arrendamento ou de aquisição por vários departamentos de Estado, a Quinta, a Mata e os Jardins, mas o Paço em si, a partir dessa época, transforma-se. Primeiro iria ser uma colónia penal agrícola, que o ambiente propiciava isso, mas depois foi deslocalizada, enfim, para Sintra, aquela questão da centralidade, que às vezes aqui em Viseu e nós se queixam, mas em contrapartida ficamos aqui com uma prisão militar, que este presídio militar durou até 1974 com diferentes denominações e, portanto, alterou profundamente as dinâmicas do edifício em termos internos e fez com que a cidade até se desligasse um pouco do edifício e se desligasse desta vertente artística e arquitetónica relevante que ele teria tido. Claro. E depois há um período em que o edifício serve de refúgio
dos regressados das ex-colónias em África. Ele, a partir de 74, o presídio deixa de estar aqui em Viseu e passa a ser o presídio sediado em Tomar, onde ainda hoje está, e, portanto, isto fica um pouco ao abandono. Entretanto, coloca-se aqui alguns dos retornados das nossas ex-colónias e depois, a partir de certa altura, há uma degradação, porque também ninguém cuida verdadeiramente do edifício, as pessoas vão, quem aqui depois está, vai fazendo o que pode e vai incluindo tabigos de madeira, isto, e, portanto, a partir, quando chegamos a 1990, finalmente o município decide que seria tempo de recuperar uma valia e uma utilização mais condigna do edifício e, portanto, vai iniciar uma intervenção nessa época. Resulta no atual solar. Resulta no atual solar e honra seja feito, o arquiteto José Perdigão, na altura, e a equipa dele fizeram um trabalho excelente, porque o próprio solar já estava muito descaracterizado em várias vertentes da arquitetura interna, mas era um solar para ser usado. E, portanto, para eventos, para sede que foi depois da vitivinícola e, portanto, teria que ter uma utilização. Portanto, há aqui e acolá pequenas alterações ou grandes alterações, noutros casos, há alguma da traça interna, mas devolveu, na realidade, o edifício à sua grandiosidade mais antiga. Encontramos agora na Câmara dos Provadores, um espaço importante nos dias de hoje, daquele que é o solar do vinho do Dão. Mas, recordando também o que há pouco nos explicava Luís Fernandes, de como este palácio, durante uma boa parte do século XX, funcionou como prisão, encontramos também no interior daquilo que durante muito tempo foi uma cela. Aliás, são ainda evidentes as marcas do gradeamento nas janelas. Em 1928, encontrava-se aqui, enclausurado, Aquilino Ribeiro, um escritor muito ligado a Viseu e à região, e conhecido também pelos seus ideais republicanos. Ora, na sequência da instauração da ditadura militar, a 28 de maio de 1926, essa ditadura que irá perdurar durante os 48 anos seguintes, ela suscita de imediato a reação por parte das forças democráticas. Os republicanos, associados a pessoas que agora enfileiravam por novos ideais, nomeadamente os socialistas e os anarco-sindicalistas, vão procurar derrubar a ditadura militar. Várias tentativas que ficaram conhecidas como o reviralho. E é nessa sequência desses acontecimentos que Aquilino Ribeiro acabará por ser preso e aqui encarcerado. Mas, em 1928, ele vai protagonizar uma fuga audaz com a colaboração de Arnaldo Malho, uma figura muito querida em Viseu, um mestre serralheiro, professor na Escola Industrial. Foi ele que lhe preparou os instrumentos, as chaves falsas que lhe permitiram essa fuga. Hoje estamos no exterior, mas regressemos ao interior, isto é, que espaços recomendarias numa visita aqui ao Paço? Bem, obviamente o Salão Grande e a Capela, como é evidente, até porque é um espaço muito expressivo dessa nova plástica e linguagem renascentista, mas na realidade há toda outra área do Fontelo que, não sendo Dom Miguel da Silva nem a linguagem renascentista, é precisamente a área medieval, onde depois foram anexadas várias instalações de serviços, as cozinhas com lareiras e salões de banquete com lareiras fantásticas, mas também com a torre que no século XV era ainda o aposento dos bispos que antecederam Dom Miguel da Silva,
que tem uma vista fantástica sobre a cidade. Mas, na realidade, estando nós aqui no exterior, no Jardim Formal Renascentista, não posso deixar de destacar a Loggia, que é precisamente a galeria que muda a relação do paço com a paisagem envolvente e com esta comunhão com a natureza que, a partir de Dom Miguel da Silva, se pretende ter. E, já que estamos na loja, voltado para este exterior, e aqui, no exterior, o que é que podemos desfrutar? E já agora, de que forma é que este Parque do Fontelo foi evoluindo ao longo dos séculos? Bem, na realidade, esta era já muito alterada, já não é a traça claramente de Dom Miguel da Silva. Sabemos que a partir do século XIX isto foi refeito. Um bispo até elogiava muito o trabalho de um jardineiro que não sabia ler nem escrever, mas que tinha ordenado muito bem o jardim e as novas flores e, portanto, há aqui uma alteração que depois, já no século XX, volta a ter novamente, mas que, em boa verdade, ainda temos aqui os alegretes, os bancos, o aqueduto que irrigava aqui estas fontes e que já o tal António Cabedo, no século XVI, cantava. A Gaiola das Mil Aves era também acompanhada de um lago ali mais na zona da mata e aqui com fontes claramente renascentistas e algumas com bacias que nos remetem claramente também para o mundo da arte do Império Romano. E, portanto, essa transição que se fazia entre a zona onde está a loja, onde estão os aposentos e as zonas de aparato do interior da casa, espraiava-se aqui para o jardim formal e depois daqui para a mata, onde se podia ter uma comunhão com uma natureza, obviamente uma natureza já muito domesticada, onde havia também a Capela São Jerónimo, que se pensa que seria traça já de tempo de Dom Miguel da Silva, mas que foi, obviamente, inaugurada já com Dom Gonçalo Pinheiro e com uma inscrição em grego antigo, portanto, remetendo novamente para o mundo clássico, a Ermida São José e, portanto, toda uma série de pequenos apontamentos que nos iam envolvendo uma natureza cada vez menos humanizada, mas obviamente domesticada pelos homens do Renascimento que fizeram esta traça. A partir de 1926, depois de vários anos e depois de toda esta zona ter sido nacionalizada, a Câmara Municipal de Viseu consegue finalmente, comprando ou por aquisição direta ou por troca ou por permuta com algumas quantias, consegue que os vários ministérios lhe cedam a mata e estes jardins. E a partir daí há quase como um divórcio para Viseu entre o solar, de qual nós deixamos de encarar como até uma peça a visitar. O turismo nascente dos anos 20 e 30 não acha sequer que o solar é interessante. Ainda por cima estava lá o presídio, menos interessante seria, mas cada vez mais as pessoas falam daquilo que a Câmara depois conseguiu e que está inclusivamente na legislação da época, um terreno para um parque, para o recreio da cidade e para a educação do povo através de um estádio, que ainda hoje existe, para a educação do povo pela atividade atlética. É curioso caso, isso. O Atlético aqui é tão mais curioso quanto o Atlético não tem a ver apenas com ginástica ou com atletismo, mas em primeiro lugar com o futebol. Enfim, pronto, já sabemos que ainda hoje somos um pouco assim, mas por um motivo muito, muito particular. O homem que, na realidade, leva isto a transformar-se em 1928, oficialmente inaugurado pelo Presidente Carmona, no Parque do Fontelo, Parque Municipal até hoje, é também um homem que é diretor do Museu Grão Vasco, professor de Educação Física no Liceu da cidade e, portanto, muito preocupado com o facto dos jovens praticarem o desporto, que na altura era já muito popular do futebol, em qualquer sítio da cidade, de qualquer forma, e, portanto, o estádio é também um pouco para aqui disciplinar um bocadinho a questão. A partir daí é muito curioso que uma parte do que era o antigo terreno da Quinta e da Mata de Fontelo transforma-se no que é hoje um parque desportivo com muitas valências, pavilhões, piscinas e o estádio, mas por outro lado nós ainda hoje usufruímos, as pessoas de Viseu e quem nos visita, precisamente do Parque de Fontelo, onde há apontamentos de arte introduzida, que é aquela arte dos anos 20 e 30 muito revivalista, introduzida precisamente por este Capitão Almeida Moreira, que é também um esteta, para além de tudo mais era um esteta, e era também vereador responsável pelos parques e jardins. Portanto, a herança de Dom Miguel da Silva perdeu-se um pouco até no 1990 no edifício, mas através do Capitão Almeida Moreira, introduzindo alegretes com azulejos, muitos deles peças inspiradas no Parque Maria Luísa de Sevilha, que ele visitou na exposição 1928-29 e que introduziu aqui como novas linguagens, uma glorieta que tinha estantes com livros e ao mesmo tempo rodeada de vasos e, portanto, rodeada depois do parque, podíamos ler coisas sobre Viseu aí sentados, um pouco
Portanto, uma nova linguagem estética daquele revivalismo ainda do tempo de Raulino, que aliás fez 2 dos pórticos de acesso ao novo parque, e portanto que nos transporta até ao século XX aquilo que pôde ser ainda vivido daquilo que era a ideia de Dom Miguel da Silva ter uma mata frondosa, cheia de surpresas, desde o lago à árvore dos pássaros e até aqui a este jardim formal, até aos nossos dias. Arlindo Cunha, ex-ministro da Agricultura, também das Cidades e do Território, é o presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, a instituição que tutela nos nossos dias este palácio. E, professor, que espaços, de que forma é que a Comissão utiliza o palácio? A Comissão dá ao Palácio 3 principais utilizações. A primeira é a sede dos nossos serviços administrativos e laboratoriais, uma vez que todo o vinho do Dão que é certificado vai ao laboratório. E em segundo lugar tem uma parte do Palácio a servir de Welcome Center da Rota dos Vinhos do Dão, portanto uma função de enoturismo. Os turistas que se interessam pelo vinho vão sempre ali como ponto de partida, onde podem ver uma exposição de todos os vinhos que a região produz. E em terceiro lugar tem uma função de promoção genérica dos vinhos do Dão, onde nós organizamos muitos eventos vínicos, alguns de caráter internacional, onde recebemos comitivas internacionais e também algumas iniciativas conjuntas com a Câmara de Viseu e com outras câmaras da região. Claro, e o espaço é lindíssimo e proporciona-se para essas iniciativas. Mas a esse propósito, qual a importância deste antigo paço episcopal para a promoção dos vinhos do Dão? Bom, é um edifício de uma grande nobreza, onde nós também, carregado de história, mas que casa bem com os vinhos do Dão. Os vinhos do Dão são vinhos carregados de história, a sua notoriedade vem de há muitos séculos para cá, e os vinhos do Dão foram certificados formalmente como vinhos de superior qualidade em 1908, quando foi delimitada a região do Dão. Portanto, nós temos muita história, portanto, uns vinhos com história ficam muito bem num palácio com história, onde existe, aliás, a chamada Garrafeira do Bispo. Quando nós temos eventos importantes, levamos os nossos visitantes a visitar a Garrafeira do Bispo, que é um espaço subterrâneo muito grande, para aí de mais de 100 metros quadrados, que era onde o Dom Miguel da Silva tinha a sua garrafeira e que é, de facto, uma coisa imponente. Fruto da sua relação nos dias de hoje com o vinho do Dão, este palácio é um instrumento importante na atualidade, na afirmação e na notoriedade deste território e desta região, apontando para a modernidade. Afinal, como faz desde a Idade Média e muito especialmente desde que no início do século XVI, foi um imóvel pioneiro no Renascimento português, muito em torno da figura desse notável humanista que foi Dom Miguel da Silva. Mas esta modernidade que sempre revestiu este imóvel não se esgota só no palácio. Afinal, também a sua envolvente sempre foi marcada por essa modernidade, seja em torno dos jardins renascentistas que aqui foram desenvolvidos e que muito recentemente, fruto dos estudos das arquitetas Teresa Anderson e Teresa Marques, passaram a integrar o roteiro com toda a propriedade dos jardins históricos de Portugal. Mas estes mesmos jardins, esta mesma mata, que desde os inícios do século XX se viram também envolvidas num projeto moderno, pioneiro, em torno do desporto no nosso país. Sim, este é um palácio repleto de motivos para visitas. Sim, este é um palácio que importa conhecer.
No coração de Trás-os-Montes, o imponente e belo Palácio de Vidago é considerado o último palácio em cuja construção se envolveu a família real portuguesa. Pensado desde o início para hotel destinado à família real, mas também à aristocracia e às elites europeias, este espaço idílico e termal converteu-se, desde 1910, numa referência hoteleira internacional. No próximo episódio do Conversas com História, vamos conhecer o Vidago Palace Hotel.